Muito bem, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao nosso canal Foco Analítico. Nesse vídeo eu quero mostrar uma das funções de inteligência artificial que existem dentro do Power BI. Essa função que você está vendo aqui chamada de principais influenciadores. Então essa é uma visão, esse é um visual assim muito importante que vai assim te economizar bastante tempo na sua análise, vai te ajudar a identificar ali de uma forma muito rápida e muito fácil quais são algumas coisas que estão influenciando os seus números, né? Que estão influenciando eles irem para cima, irem para baixo, e você consegue ali destrinchar isso e fazer uma comparação entre categorias que são bem diferentes. Por exemplo, você pode comparar a categoria de um produto com a localização, com a média do preço, então são categorias assim, bem distintas, e no mesmo visual você consegue ver isso, e a inteligência artificial por trás dos panos aqui faz essa análise para você, e você consegue utilizar filtros também para poder, de forma dinâmica, né, fazer essa análise. Então, vamos lá? Então, eu tenho aqui essa base de dados aqui, né, que é uma base de dados da própria Microsoft, né, eu já usei em outros vídeos aqui, é uma base de dados como exemplo, né, só para fins acadêmicos e de ensino mesmo. E aqui é como se fosse uma empresa, tem os dados de venda, os produtos, as regiões e tudo mais. Então, eu vou direto ao ponto, e quando você vem aqui na aba inserir, né, veja que tem uma seção inteira aqui para os visuais de inteligência artificial, esse IA aqui, né? Então você tem lá o visual de pergunta e resposta, que a gente vai falar em outro vídeo. O que eu vou utilizar é esse aqui, principais influenciadores. Você também tem árvore hierárquica e narrativa inteligente, que nós vamos explicar em outros vídeos aí. Mas hoje eu vou focar nesse cara aqui. Então, quando eu clico aqui em principais influenciadores, né, e você vai ver que esse visual também está aqui, ó, na categoria de visuais do meu lado direito, ó, ele está lá, ó. Assim como a de perguntas e respostas, a árvore hierárquica também. Então, duas formas aí de atingir o mesmo resultado. Então, quando você clica, ele cria essa visualização aqui, né? Deixa eu clicar e arrastar um pouquinho para cá. Vou tirar esses filtros aqui do caminho para aumentar o meu canvas, a tela para vocês aí. E como é que funciona? Então, são dois campos principalmente, né? A gente não vai falar hoje sobre expandir por, mas o que você quer analisar e por quais categorias você quer fazer essa análise. Então, o primeiro campo aqui do analisar é um valor numérico, né? Então eu quero analisar, por exemplo, o tanto de receita que eu estou recebendo, ou a quantidade de produtos, ou o preço de um produto, ou a nota que um customer survey lá, a nota que ele está me dando de 1 a 5, por exemplo. O que está influenciando essa nota aí para cima ou aí para baixo? Só para dar alguns exemplos. Então, no nosso caso aqui, eu quero avaliar, vamos avaliar o que o sales amount. Ó. Então eu vou clicar e arrastar esse campo aqui, ó, no campo analisar. Esse sales amount, né, o banco de dados está em inglês, mas é a receita, né? Quantidade, quantos dólares eu vendi de algum produto ou em alguma loja, né? E aí então explicar por vai ser a categoria que eu vou selecionar para ele fazer essa análise para mim. Então eu tenho uma tabela aqui chamada, cadê? Ó, produto, categoria do produto, ó lá. Então product category. Então eu vou clicar e arrastar aqui no explicar por, ó, e ele já cria a visualização para mim. Então olha que legal, né? É uma visualização bem dinâmica. E eu vou explicar para você de que forma que você interpreta essa visualização. Então, a primeira coisa que ele mostra para mim aqui em cima e que me dá a opção de selecionar, né, é isso aqui, ó. O que influencia o sales amount, né, a receita, a aumentar ou a diminuir. Então, eu posso mudar aqui, ó. Quero ver o que está fazendo a minha receita diminuir. Quais categorias de produtos estão fazendo a minha receita diminuir. Ou quais categorias estão fazendo a minha receita aumentar. Então, isso vai depender da análise que você quiser fazer. Então, vamos colocar aqui diminuir, por exemplo. Quero ver, na média, quais produtos ali que influenciam a minha receita a ser mais baixa do que as outras categorias. Tá bom? Então, quando eu seleciono isso daqui, é dessa forma que você lê. Ó. Então, ele tem aqui o quando, né? Então, ó, quando a categoria do produto é music, aí no final aqui ele fala a média da receita diminui em 2,47 milhões, né? Então, é dessa forma que você lê, desculpa, 2,47 mil, né? Então, é dessa forma que você lê. Então, quando essa categoria é X, então quer dizer que a minha média de vendas diminui em 2,47. E você pode fazer essa análise aqui do lado direito também, nesse gráfico, desculpa, esse gráfico de barras que ele gerou, né? Então, ele mostra aqui todas as categorias, e se eu levar o mouse, ele mostra, né, lá, qual que é o valor médio de vendas, né? Olha lá. E aí ele tem uma linha vermelha aqui mostrando qual que é a média, né, total, e olha lá, excluindo o valor selecionado. Então, sem essa categoria música, então as outras categorias de produto aqui venderam 3.700 dólares. Tá?
mas o meu produto aqui, música, vendeu só $1.200. Bom? E uma coisa para você entender é que ele não está só considerando o valor médio, mas ele está fazendo uma média ponderada. Ele considera a quantidade de produtos, a quantidade de transações que foram feitas também. Então veja que quando eu levo o mouse aqui, ele mostra o valor total da receita, $1.200, e eu tive 129 mil transações para aquela categoria. Então, em algum momento teve 129 mil vendas aconteceram daquela categoria. E outros produtos aqui, talvez tenham ali um valor alto, um valor baixo, mas não tem tantas transações. Então ele não é um influenciador principal. Então, apesar da assim, a quantidade de venda de um produto ser baixo, por exemplo, ó, o áudio aqui, ó, ele é um influenciador porque também vende bastante, né? Cell phone também. Pode ver que eles vendem bastante, tem várias transações deles e o preço, e a receita também é baixa. E você pode fazer essa análise também utilizando outras categorias aqui que não são correlatas, né? Que não se conversam tão bem. Por exemplo, aqui está avaliando categoria do produto, você pode avaliar pela subcategoria, você pode pôr vários campos aqui no explicar por, e aí ele vai fazer essa análise e mostrar para você. Ó. Ele mostra que tanto a subcategoria quanto a categoria também, ó. E quando eu clico aqui, ó lá. Então, quando a subcategoria do produto é acessórios de computador, ó lá, o valor médio de vendas diminui em $3.500. Tá? O valor de médio de vendas, $4.000, mas esse cara aqui só vendeu $400, né? E teve várias e várias transações. Eu imagino que seja porque o preço médio desse produto seja mais baixo do que os dos outros produtos, mas a gente pode depois ir mais a fundo e fazer essa análise, né? Então você pode selecionar todas as categorias aqui que são influenciadores, né? Olha lá. E veja que nesse exemplo aqui, ó, vamos lá, ó, vídeo e DVD, cadê? Tá aqui embaixo, ó, Movie DVD, né? Ele mostra todas as subcategorias ali. E no mesmo visual, né, isso que é legal, você consegue ver tanto por categoria quanto por subcategoria. Ele mostra quem é o influenciador de acordo com os campos que você jogou aqui no explicar por. Quer ver só? Vou jogar aqui, eu vou tirar a subcategoria só para limpar um pouquinho a minha lista. E eu vou colocar aqui o preço. Ó. Então eu quero ver como que o preço está influenciando o tanto de receita que eu tenho. Então veja que agora ele achou um ponto, né? Uma faixa ali aonde o meu preço começa a ter uma influência, nesse caso negativa, no total da receita. Então ele fala, ó, quando o preço da unidade diminui para $357, então a média da receita diminui em $3.700. Então se eu selecionar aqui, ó, eu consigo ver, ele cria esse scatter plot, onde tem aqui a linha de tendência, a gente pode ver que tem uma correlação muito forte, né? O que é esperado, né? Se o preço ele é mais alto, então o tanto de receita que eu tenho é mais alto, né? Que poderia não ser verdadeiro também. Talvez produtos de valores muito altos tenham uma quantidade de vendas baixa e não influenciaria tanto a minha receita, mas não é o caso aqui. Então ele acha esse limiar aqui, ó, esse valor, né, de $357, a partir dali, então começa-se a diminuir bastante o valor da minha média. Uma coisa que você pode fazer também é inserir aqui um filtro por tempo, né? Porque até então a gente está falando do total da minha base de dados. Mas e se eu quiser saber só no ano de 2018, só no ano de 2019? Então você pode incluir aqui um filtro e ele vai dinamicamente alterar aqui, né, atualizar o seu campo, aqui, a sua visualização de principais influenciadores. Então vamos fazer isso. Eu tenho uma tabela aqui de calendário, né, ano, ó, vou jogar aqui nesse filtro que eu criei. E eu não quero esse tipo de filtro, né? Vou mudar aqui a configuração, eu quero uma lista lá, todos os anos, né? Então se eu selecionar um ano, ó, eu selecionei alguns anos, ele está falando que não consegue fazer análise, provavelmente porque tem alguns anos que não tem dados nenhum na minha tabela. Então vamos ver se isso é verdadeiro. Eu vou criar uma outra visualização aqui de tabela, onde eu vou jogar ano e o que a gente está analisando? Sales Amount. E o ano aqui, ele está entendendo que é um número, vou colocar não resumir. Ops, é porque está filtrado aqui 2008, né? Lá. Então eu só tenho dados em 2011, 2012 e 2013, tá? Então essa é uma informação importante. Quando eu filtro lá 2005, que está na minha tabela calendário, mas não necessariamente eu tenho informação de vendas naquele período, né? Então eu vou selecionar esse visual aqui e na aba filtros, ó, eu vou colocar só os anos que eu sei que tem informação, que tem dados, né? Que é 2011, 2012 e 2013, só para facilitar a nossa navegação aqui. E para o usuário também. Então se eu selecionar o ano 2011, eu vejo que é $357,
3,78 mil, né? Quando eu mudo para 2011, ó, vejo que o valor ele é diferente, né? 319 dólares, ó, 2013, ó, 377 dólares. Então, dessa forma eu consigo, de uma forma dinâmica, alterar, né, e assim atualizar a minha tabela de principais influenciadores. Eu posso fazer o contrário também. O que está fazendo a minha receita aumentar? Quais são as categorias ali que são vencedoras, né? Então eu posso ver aqui, por exemplo, ó, TV e vídeo. Olha lá, são categorias que estão, na média, elas vendem mais do que as outras categorias e lembra que isso é uma média ponderada. Bom, não necessariamente que eu vendi uma televisão lá de 10 milhões de dólares lá e ela vai ser um influenciador. Não, porque só vendeu uma. Então ele não é um principal influenciador. Essa análise, né, ele faz uma média ponderada. Então ele considera quantidade de transações e o preço que foi vendido também. Eu posso ver aqui, ó, quando o preço aumenta para 377 dólares, então na média a minha receita aumenta ali em quase 3 mil dólares, né? Então, essa visualização de principais influenciadores, eu queria assim dar um panorama bem geral e básico. Tem algumas outras funções que a gente não vai falar aqui nesse vídeo, né, como principais segmentos e tal, mas só essa visualização em si, ela é muito legal porque permite, né, que o seu usuário, assim, de uma forma muito simples, dinâmica, consiga ver o que está influenciando os seus dados aí para cima ou ir para baixo, por exemplo, né? Então, assim, vai tornar a sua análise muito mais rápida, muito mais fácil, objetiva. E o legal é isso, que você pode ver várias categorias aqui juntas. Preço junto com localização, junto com a categoria do produto. E aí você pode ver quais grupos aqui que estão influenciando os seus dados. Tá? Então eu espero que você tenha gostado aí dessa aulinha básica desse visual de principais influenciadores. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor, para a gente poder sempre estar trazendo para você um conteúdo de qualidade, alguma coisa que vai ajudar você no seu dia a dia, no seu trabalho, em análise de dados. E sempre, né, se inscreva aqui no nosso canal, dá um like nesse vídeo, isso ajuda a ter um engajamento melhor, aos nossos vídeos chegarem a mais pessoas e a gente poder estar sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. Beleza? Muito obrigado!